Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, independente da hora que você estiver assistindo esse programa, ou ouvindo também, a gente também está no Spotify, né? E hoje é com muito prazer, com muito orgulho, com muita satisfação que a gente recebe um amigo, um aluno, um parceiro, André Sampaio. Assim, quando a gente falou da possibilidade do André vir, a gente já ficou muito animado, né? Falei assim, caraca, um cara do tamanho do André vir aqui, acho que não vai ser brincadeira não, né? Porque, sim, a gente tem tentado trazer o máximo pessoas que conseguem contribuir para o pessoal que está ouvindo a gente, sabe? Legal. E quando a gente pensou na sua figura aqui, sentada aqui na nossa frente, a gente, beleza, o que a gente vai perguntar para o André, o que vai trazer, o que vai... Porque, assim, num período de 1 hora, a gente tem certeza que você vai conseguir contribuir bastante para o pessoal, e a ideia é essa. Legal. E a ideia aqui, até o final da live, é falar um pouco de comunicação, falar de liderança. André é prefeito, né? Foi um aluno nosso. E talvez o grande diferencial que eu vejo na vida do André é essa paixão por pessoas. Outro dia eu falava isso, eu não confio num pneumologista que fuma, eu não confio num psicólogo desequilibrado, numa nutricionista que não tem uma alimentação correta, como eu não confio no líder que não dá bom dia à moça do cafezinho. Né? Porque se não olhar no olho e olhar para a gente, então o André sempre me ensinou isso, né? O André hoje é prefeito, né? E nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre vida política, sobre comunicação, sobre pessoas. Mas antes eu gostaria que você se apresentasse, porque não é só pessoas de montanha, né? É verdade. De onde vem esse rapaz aí? Eu estou... Você é envergonhado a palavra? Como é que é? Tímido. Tímido. Legal. Bom, pessoal, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Legal a apresentação agora, porque consome a hora que quiser consumir esse programa, né? Sim. Hoje é assim. Eu sou o André Sampaio, sou nascido e criado em montanha, mesmo. Saí de montanha em 2001 para trabalhar em Nova Venécia e eu tive a honra de voltar para minha cidade em 2013 para construir o IFES, né? Uma escola federal de grande impacto, né? onde eles estiverem, e montanha também foi uma escola dessa. Construímos a escola do zero, o que me deu aí politicamente capital para poder mostrar serviço e disputar a campanha do meu município. Imagina, eu sou o primeiro prefeito eleito, nascido e criado em montanha. Olha isso. Esse é um dos marcos da nossa história que a gente tem para poder contribuir. E uma piada, se fosse começar já contando piadinha... Por favor. Aqui é o lugar. André é novo, nunca foi político e tal, e puxou meu histórico, né? Eu sou filho o primeiro prefeito é meu tio-avô. Então, mesmo? Em montanha? Tava Antônio Paulino, tava na raiz da família, não teve jeito não. Olha é político isso. também. Bacana. André, quais são os desafios? Porque você sai de um setor público, mas um setor onde você tomava decisões e a rapidez do processo, né? A liderança se faz muito pelo poder de mando e de obediência, né? Numa gestão pública, acredito que seja diferente. Quais são os grandes desafios para alguém que nunca foi político entrar nessa vida exatamente no executivo? Primordialmente, harmonizar os interesses, né, do município. Porque o município ele é uma empresa como qualquer outra, sabe, Gabriel? Não tem diferença. Ela tem recursos, tem objetivos, tem metas. O maior problema do município, falando do meu em questão nesse momento, enquanto eu sou prefeito, é justamente para onde é que ele vai. Aí você chega no município hoje que ele não tem direção para a educação, quando tem projeto vindo aí legal, já vou dar um spoiler para vocês, né? Eu quero saber. Quando tem parte de saúde, etc. Tem muitos problemas dos municípios que são problemas estruturais mesmo. Falta de diversas situações, de pessoal, de estrutura, etc. Então, montanha não é diferente. Então, harmonizar os interesses que é da máquina, ou seja, do dia a dia do município como empresa, e harmonizar os interesses dos munícipes, porque você trabalha para todo mundo. Aí pergunta, quando a gente fala assim, qual é o seu persona, né? Nesse caso aí. É todo, né? Aquele que nem nasceu ainda é um persona pra gente trabalhar. Aquele que já está em fase, né, de terceira idade é um personagem, a gente tem que estar atento. Então, na hora de construir uma rua, reformar uma escola, olhar para um posto de saúde, olhar o serviço que vai ser feito, é harmonizar todo esse conjunto em prol daquele que usa, que é o munícipe, né? Então, é uma tarefa deliciosa. Bacana. Legal, me lembra muito a ideia de estratégia, né? Então, um grande estrategista, vendo todas as variáveis que são possíveis de serem analisadas
em prol de um objetivo lá na frente, que está claro, tudo que a gente conversa está bem claro na sua cabeça, qual que é o legado que você quer trazer para o pessoal de montanha, e com ações no presente. Acho que essa é a ideia de estratégia. Verdade. Quando você tem todas essas informações, como que é o seu processo estratégico? Como que você toma decisões dentro do município? Porque a gente brinca que as nossas decisões normalmente impactam muitas pessoas, né? Mas você, mais do que ninguém que, pelo menos que a gente recebeu aqui no podcast, impacta a vida de muita gente, diretamente. Como que é esse processo de decisão mesmo no seu dia a dia? Ele realmente, quando você vai assinar qualquer situação, você assina lembrando, né? Eu tenho que hoje 19 mil pessoas são impactadas por uma decisão A, B ou C que a gente toma, né? Então, realmente é complexo mesmo a decisão. E, novamente, né? Montanha fez um planejamento estratégico ano passado. Primeiro na história do município foi feito. Que legal. Imagina. É legal e ao mesmo tempo preocupante. Porque para onde estava indo, então, o município, se não tinha direção? Né? Sim, sim. Então, aí, depois que você faz um planejamento estratégico daquele nível, como é que agora eu executo ele, que é a parte mais complexa, mais né? complexa. No dia a dia. Então, precisa de mão de obra qualificada, ou mão de obra motivada ou interessada. E o mandato de um prefeito é muito curto. Né? Você fala em 4 anos, mas você tem um período eleitoral agora de novo, né? Então, todas as ações planejadas, organizadas, têm um prazo muito curto para executar, tem todo um conjunto político para poder resolver, porque a transição ela é de 2 em 2 anos. Na verdade, eu atualizo e digo que a transição ela é de ano em ano, porque você nunca para de discutir transição política, sabe? É um conjunto interessante. Então, formular estratégia e principalmente executá-la é o maior desafio de qualquer gestor, prefeito, governador, presidente, porque a estrutura ela está cheia de buracos e você tem que olhar para frente querendo realizar muitas coisas e ao executar você tem várias falhas estruturais, procedimentais, etc. É complexo. Eu tenho acompanhado você nas redes sociais, acho que a tua comunicação é muito boa, né? E hoje, se nós fôssemos olhar assim, qual é a menina dos olhos, né? O que você tem hoje como proposta, ou seja, quando daqui a uns 20 anos, quando o pessoal de montanha lembrar do André Sampaio, o que você quer deixar para esse povo? Legal a pergunta. Obrigado por fazer a pergunta. Quando eu assumi o desafio de vir prefeito, eu sempre conto essa história, quero deixar registrado aqui no nosso podcast. Eu estava no Fundão, no bairro Fundão, levando um projeto do IFES de matemática. Qual era a intenção do projeto? Olhando lá na frente, 3º e 4º aninho, pegar aquele melhor aluno de matemática, levar para dentro do IFES, da estrutura de uma estrutura de serviço público diferenciada. Ele fica lá 1 a 2 vezes por semana. Oxe, isso aqui é público? É para mim? É para você também. Para quando ele chegasse no 9º ano, ele não tinha outra proposta a não ser ele querer ir para o IFES, porque tem uma prova para poder fazer. Só que o que eu descubro naquela conversa ali? Uma das alunas que era referenciada pela diretora para estar ali, né, como boa aluna de matemática indicada, tinha o pai preso por droga, a mãe presa por droga, a avó alcoólatra, ou seja, um ambiente familiar totalmente controverso para um bom desenvolvimento, principalmente na ciência de matemática. E ela ainda será boa em matemática. Ali mexeu muito comigo, porque quando eu entro no doutorado, a gente trabalha muito com neurociência, que foi a minha linha de pesquisa, confiança, né? Então, mexeu muito comigo aquilo ali. Como é que essa aluna, num ambiente tão conturbado, ainda assim, a visão da diretora ali é boa em matemática. Imagina se tivesse um ambiente legal, então. E aí a diretora contou outros casos, que aí mexeu mais comigo ainda. Nesse mexer comigo, chorou a diretora, lá no negócio, e eu lembro que o bairro Fundão é a parte mais baixa de Montanha, onde nasceu a nossa cidade. Eu subi o morro, fui na casa dos meus pais, dona Zenelide, senhor de Maranhão, bati na mesa, eu vou ser prefeito de Montanha, vou mudar essa realidade. Aí eu brinco que eu venci 3 eleições, né? Uma dentro de casa, que meu pai e minha mãe briguei para poder deixar ser, com a esposa, porque deixou ser, e depois com a população que aceitou o projeto. Mas, contando miúdos, é justamente alterar o curso de vida de muitas crianças, se não de todas as crianças no nosso município. Meu legado vai ser... a educação. Educação na veia. E aí eu coloco assim, e não vai ser educação de qualidade, porque para mim educação não tem adjetivo, ela é educação. Ela obrigatoriamente tem que ser de qualidade, assim como todo atendimento tem que ser bom atendimento. Então, quando eu olhar para trás, a gente vai construir isso, meu povo montanhense. Legado, ele é, como eu digo, ao longo do tempo, né? Eu sei da ansiedade de você hoje, montanhense, né, hoje 25 de julho de 22.
Mas o que nós começamos a construir é algo para daqui a, como o Wellington falou, 20 anos. E você olha para trás, nossa, meu filho é outro, porque lá atrás começou uma revolução da educação do município. Muito legal, muito bacana. André, e é legal que assim, eu tenho 25 anos e quando mais novo, quando eu imaginava a figura de um prefeito, eu sempre imaginei realmente, poxa, é uma importância muito grande, é uma responsabilidade muito grande, que é o que a gente falou. Poxa, uma decisão impacta 20 mil pessoas diretamente. Verdade. Assim como você é protagonista e está disposto a ser protagonista do acerto, o Rafael Veiga falava isso no nosso último podcast, automaticamente você também está disposto a ser protagonista do erro. Perfeito. Porque você se coloca nesse palco e eu quero acertar, eu chamo a responsabilidade para mim, a bola está no meu peito, mas é possível que a gente erre também, tome decisões erradas. E quando a gente olha para essas decisões erradas impactando 20 mil pessoas, também é um processo que às vezes pode assustar um pouco as pessoas. Como que é esse lado desse desafio, assim? Porque tem esse lado positivo do, caramba, uma decisão que eu impacto pode ser positivamente, mas também muitas pessoas que podem estar discordando de algumas decisões. Como que é lidar com esse outro lado também dessa pressão como prefeito? É bom você abordar, porque geralmente a gente só enxerga o lado glamouroso da coisa, né? Sim. O dia a dia, que é um dia a dia mais pesado, aquilo que de fato ocorre, a gente não enxerga. Muitas das decisões que a gente toma, elas não são, não vou dizer que são erradas, mas elas não são no tempo adequado, tinha que ser antes para resolver alguma situação, ou aquelas quando você erra mesmo, você fala, caramba, né? Não era para ter feito isso. Uhum. Mas tem também aquela história, né? Só erra quem faz. É isso. Né? Então, assim, para decidir, foi avaliado um monte de situações. Perfeito. Aí você toma aquela decisão. Mesmo assim, foi errada. Né? Pode ocorrer? Ocorre, vai ocorrer em qualquer lugar, não tem essa situação. Mas quando ela impacta as pessoas diretamente, aí a gente revê contrato, revê tudo, faz tudo análise de volta ao ponto zero, reavalia e toca. Alguns contratos, por exemplo, você não pode nem encerrar. Eu peguei contratos anteriores, a minha gestão, por exemplo. Então, a gente continua com o contrato, agora eu começo uma avaliação pesada em cima do contrato para pegar tudo que foi de reclamações, né? Porque o contrato mal formulado me traz prejuízo ao longo da sua execução, para fazer um contrato diferenciado depois. E nessa diferenciação é saber, o município aguenta pagar esse contrato diferenciado? Porque uma coisa é a expectativa de do serviço, outra coisa é aguenta pagar por esse serviço. Né? Tem todo esse contexto. Mas tem um glamour e muitas delas, pesado ele chorar sozinho. Aí vem o do líder, né? Que nesse momento ele se encontra sozinho. Todo mundo que passa sabe como é que funciona. Então, assim, tem algo que é encantador quando eu te ouço, é a sua capacidade de transparência, né? De falar das coisas, de admitir, como admitiu agora, erros. Porque a ideia de político, para mim, é aquele infalível, sabe? Aquele que bate no peito, né? Que carrega... E as pessoas parecem que querem ver esse arquétipo, né? Esse super-homem, né? E aqui tem um professor que assumiu uma vida pública, que tem um foco na educação. Como é lidar, o Gabriel colocou isso, mas como agora é lidar com as pancadas, possivelmente a oposição. No livro O Monge Executivo, tem hora que um camarada vai falar lá, que era um militar, né? E ele fala que ele odiava algumas pessoas porque era oposição. E o monge diz, não, são essas pessoas que te fazem crescer. Porque de alguma forma batem, né? Mas te ensina. Né? E a PNL a gente fala que existe uma intenção positiva de quem te fere. Ah, bendita PNL, pessoal, não tem noção. Então, como que é isso, assim? Como que é viver sob pressão, tendo que executar os processos, que já é um desafio, e ter uma oposição também que vem com a sua demanda? Eu quero até agradecer, né, os opositores lá do nosso município de Montanha, cada um de vocês, porque não tem noção, cada falso, cada ameaça, cada situação que provoca aqui no nosso governo me dá mais ânimo ainda. Sim. Né? Essa intenção é bater, bate mais porque o negócio tá, cresce, né? Tá crescendo, igual bolo. Mas quando eu fiz o PNL, né, lá em 2019, a gente passou por uma transformação de conhecimento mesmo. E aquilo que, nós conversamos sobre isso um dia, aquilo que mais mexeu comigo foi entender a intenção positiva do outro. Sim. Né? Vai parecer meio filosófico agora, pessoal, tá? Mas saber por que a ação dele, né? Embora ruim para mim, e por que o motivou a fazer essa ação e é boa para ele, me
faz entendê-lo na Sim. condição, os seus medos, os seus receios, né? Tô perdendo espaço, como é que eu ataco o outro porque tô perdendo o meu espaço? Sim. Isso me ajuda muito. E se é uma coisa que a oposição de Montanha não pode reclamar de mim de maneira alguma, é que não existe uma ação, Hélito. Nenhuma, Gabriel. Nenhuma por montanhense que eu fiz para prejudicar ninguém. Sim. E quando digo ninguém, eu vou até mudar o termo, para prejudicar nenhum munícipe. Porque Sim. ninguém não existe, Sim, né? sim, sim, sim. Para nenhum munícipe, seja ele aquele que mais me atacou, né? Ou não. Inclusive, tive que abrir um boletim de ocorrência esse ano, É sério? né? Por tantas falácias. E aí quando eu abri, até que enfim você fez alguma coisa, que só apanhava, né? Mas assim, ainda tava já ridículo o negócio, sabe? Virou já meninice. Aí Sim, não teve sim, jeito sim. de botar agora pra justiça tomar conta Sim, lá que sim, resolve sim, pra lá a sim, situação. sim. Mas é um desafio. E muito mesmo, né? A PNL me ajudou muito a entender essa situação toda e receber com mais calma, né? Todo esse alvoroço, esse medo do outro. É mais por medo mesmo, né? Porque se eu não provocasse medo em ninguém tava nem aí pra mim, né? Você sabe que eu acho que a oposição forja o homem, Isso. né? Porque eu sempre falo que as pessoas que também me elogiam demais, elas reforçam o meu ego. Né? E eu fico ali, e é bom ter gente que gosta da gente, mas a minha mãe, por exemplo, ela só olha as minhas A qualidades. sua também? É. Ah, achei que era só comigo. Né? Então, assim, as pessoas que mais me ajudaram foram aquelas que me contraporam, porque eu tive que criar estratégias para ou devolver a resposta ou também não ligar para isso. Mas as pessoas que se opõem, né, elas nos ajudam porque ela nos faz olhar também se existe algum processo aqui que eu preciso estar atento. Verdade. E ter a maturidade também de desculpa a expressão aqui, eu sei que estou falando de pé da autoridade, de ligar o foda-se. Né? Porque tem coisas, tem um texto bíblico que eu acho muito legal e serve muito para você. Quando Neemias foi construir o muro e ele estava lá muito ocupado, né? E diz que tinha um tal de Sambalate que sempre vinha e ficava com as fofoquinhas embaixo, né? Já existia isso lá também? Lá Ih, esse negócio de fofoca é antigo, então. no tempo bíblico. E aí ele tem uma resposta muito interessante. Ele diz assim: eu estou fazendo uma grande obra. Não me ocupe com meninice, sabe? Com coisa de oposição. E ele manda um recado direto pro tal do Sambalate, né? Eu imagino que em Montanha deve ter muito Sambalate também. Ixi, onde tem gente, tem Sambalate. Né? Então, assim, É desse jeito. agradecer pela oposição também, que de alguma forma vai te ensinar como só governar para aqueles que amam. É simples. Puxando o texto bíblico de novo, pega o que Deus fala, né? Agradecei por tudo, né? E Tudo em dá graça. tudo, né? Então, em tudo dá graça. Esse tudo que é complexo. Sim, Mas sim. quando você aprende a fazê-lo, é Sim. libertador. Sim. Perfeito. E eu gosto de trazer algumas perguntas um pouco polêmicas, se me permite. Se não for, não tem graça. E assim, eu acho que cabe aqui, eu acho que esse é um lugar para falar sobre isso, assim. A gente vê na mídia, em vários lugares, tanto em rádio quanto em televisão, a associação do político à corrupção. Normal. Associa Infelizmente. diretamente. Fala de político, fala de corrupção, diretamente. E a gente já te conhece há um bom tempo, sabe de toda a sua intenção, de todos os seus valores. E a gente também sabe que dentro desse processo da política existem algumas questões que têm algumas facilidades. Existem facilidades. Como é viver em um ambiente que existe essas facilidades e não se corromper? Quais são os valores que te levam a tomar uma decisão baseado na verdade? Entende a pergunta? Entendo. Propósito, Gabriel. Quando você está lá porque existe um porquê de fato, não pela política em si, fica tudo mais claro. Eu vou ser sincero e honesto com você. Na minha mesa até hoje, opa, para bater na mesa não. Na minha mesa até hoje, eu tive uma proposta indecorosa. Que a pessoa veio, sentou e fez. Né? Tipo assim, cara, não é para mim. Ela ficou com vergonha e foi embora. Nunca eu tive alguém que sentou na minha frente e teve a coragem de propor situações como essa. Agora, você citou bem, né? Por exemplo, existe processo que a gente executa no dia a dia do município, né? E existe aqueles que vão questionar os processos, inclusive recebe processo por isso, né? E já
a própria citação do processo na justiça já te imputa uma marca de que você é corrupto, né? Isso também é um peso muito grande. Mesmo sem andar o processo, sem ninguém receber, já taxam como, né? Isso é normal, é da política também, infelizmente, né? Mas é interessante porque até no dia a dia, eu vou chamar assim, daquele político que sai dando dinheiro às pessoas na beira da estrada, né? Não é meu perfil, porque as pessoas não me procuram para isso. Né? Então, do mais simples, que isso também é corrupção, certo? Você vai comprar o voto da pessoa ali, mantendo, etc. Do mais simples ao mais pesado, no nosso governo não chegou. Olha que interessante. Eu até brinquei hoje com um colega sobre isso, né? Até hoje o pessoal de lá nunca teve coragem de falar, funciona assim, é mais fácil, né? Não tiveram coragem de chamar para dentro ainda. Perfeito. André, a flexibilidade é um dos processos dentro da PNL, né? Ou seja, também preciso ter uma noção flexível, né? Então, a palavra estratégia, né, de tegia, né, de tanger, e extra significa fazer de diversas formas, né? Então, tocar de diversas formas. Qual a maior habilidade que um homem público precisa ter para ser líder de um município? Eu vou citar a primeira, que para mim é muito clara, é resiliência. Porque eu atualizei um ditado, vou até falar agora para eternizá-lo, né? Deus protege as crianças, os bêbados e as prefeituras. Porque no dia a dia, né, as coisas são tão truncadas, é tão pouco tempo para executar aquilo que há anos, né, é moroso, o processo não é tão atualizado, não é tão organizado como a empresa deveria ser organizada, que fazer a coisa mais simples é virar uma chave muito grande, né, no dia a dia do município. Então, por isso que eu quero aqui aproveitar a deixa para parabenizar cada um prefeito desse país nosso. Porque se é uma profissão complexa, né, de difícil peso mesmo, familiar e de propósito, é o prefeito. Né? Ele se habilita, ele coloca a sua vida à disposição e passa daí para frente a virar uma vitrine para o resto da sua vida, não só naquele momento, né? Então, a primeira palavra para mim é resiliência. Se ele não for resiliente ali, ele não suporta nem as propostas, como o Gabriel citou agora há pouco, nem as pancadas do dia a dia e muito menos para onde vai o município. Né? Aí ele deságua mesmo. Então, a mais forte para mim, repetindo, é resiliência. Vem na sequência, vou usar um aqui que esses dias no planejamento estratégico apareceu, o consultor ficou assim, nunca vi, né? Amor. Mas nunca vi isso em gestão pública. Se você não ama teu próximo, né? Como a ti mesmo, como é que o negócio anda? Então, de fato, é resiliência e amor. E amor não é pela estrutura, é pelas pessoas mesmo. Ainda no IFES, lá atrás, me perguntaram para mim assim, André, qual é a parte mais difícil de se administrar? Eu falei, pessoas. Ele, pessoas? Mas se não tiver dinheiro, você não faz as coisas. Eu falei, assim, se eu não tiver pessoas, eu não faço nada. Dinheiro você perde, estrutura você constrói e perde de novo. Agora, pessoas, e organizá-las para um propósito, para a execução de uma tarefa, vamos chamar assim mais simples, por exemplo, é muito complexo. Então, esse é o maior desafio de qualquer gestor. Então, ser resiliente, ter amor e amor pelas pessoas. Esse é o meu arquétipo político. Pode até botar nas próximas requisitos dos prefeitos próximos aí. Sempre as eleições também de agora, viu? Essa ideia que o André trouxe vem muito de acordo com aquela ideia que a gente traz de liderança generativa, né? Então, um conceito que a gente tem trazido hoje de um novo modelo de gestão, que até então os modelos de gestão tradicionais acreditavam que o líder precisava ser servido. Então, existiam pessoas abaixo do líder que precisavam servir esse cara que está lá em cima. O que você está me trazendo é um líder que serve as pessoas que estão abaixo. Essa é a ideia do líder generativo. E assim como a gente já falou bastante vezes, o primeiro líder generativo que eu me lembro é Jesus. É o cara que era, desculpa a palavra, e Jesus na mesma frase, mas era o mais foda da terra. Perfeito. Ele tinha milagre, ele tinha multidão que acompanhava e ele parava para lavar o pé das pessoas que estavam do lado dele, cara. E aí, quando você me traz esses valores, essas percepções, essas dicas como gestor, o que me vem à cabeça é realmente, poxa, é mais um exemplo de que a liderança generativa, ela tá acontecendo, sabe? Ela tá sendo espalhada e os frutos dessa liderança são muito claros nos liderados. Porque elas não vêm na sua vanglória. Entende? Elas estão no legado que você vai deixar para os outros. Tanto para as pessoas que estão abaixo, quanto para as 20 mil pessoas que você está impactando com essas decisões.
Faz sentido? Sim, total. Legal. Verdade. E aqui, agora eu queria trazer um pouco para a organização também. Então, assim, você como um grande líder, 20 mil pessoas, a gente dá muitas consultorias em algumas empresas e muitas das pessoas que estão ouvindo a gente são talvez donos de empresa ou donos de pequenos empreendimentos que estão começando. O que você, como um grande líder, conseguiria trazer como, poxa, orientações para essas pessoas que estão começando ainda, estão criando um empreendimento, não sei se vai dar certo, se não vai. O que você conseguiria trazer para eles? Principal de tudo, ler de tudo e sobre tudo, conversar com tudo e com todos, né, e andar. Não dá para eu criar um novo negócio em montanha, por exemplo, sem sair de montanha. Porque se eu ficar só ali, eu vou olhar para o mercado, está esgotado, não tem mais nada para fazer. Aqui já tem de tudo. Se você sai um pouquinho, chega em Pinheiros, nosso município vizinho, você já enxerga uma loja diferenciada, outra proposta ali. Você vai a Vitória, então, praticamente outra realidade, você começa a enxergar mais coisas também. Então, antes de abrir o negócio, né, a gente sabe que agora, depois da pandemia, muitos negócios voltaram a abrir por questão de sobrevivência. Mas antes de abrir o negócio, é você andar e conversar muito, ler muito. Porque aí você começa a achar lacunas no mercado para você, de fato, servir a quem precisa. Exemplo, fizemos agora, mês passado, um curso de início de corte de costura e de acabamento de costura. Das 20 vagas que nós colocamos em cada curso, eu não preenchi elas todas. Está faltando roupa no mercado, todo mundo está vestido, ninguém precisa costurar nada? Precisa, e muito. Por que não viu? Porque o mercado ainda não conseguiu entender que preciso aprender para abrir meus negócios. Né? E para colocar uma pimentinha para quem vai ver. Né? Qual é a nossa intenção com esse curso? Por exemplo, eu coloco lá 3, 4, 5 mulheres para se especializar em costurar roupas de banho. A outra, camisas básicas, né? Bem fixo mesmo. Com 3, 4 empresas, eu crio um polo de confecções ali com algumas roupas mais básicas, que vende. Você produziu, você vende. Né? E aí eu usei uma expressão esses dias num grupo, falei assim, é pregar no deserto, né? Você está falando algumas coisas, você não consegue enxergar lá na frente, porque a gente viaja, a gente anda fora do estado, etc. Então sabe como o mercado está funcionando. Mas é continuar pregando no deserto, as pessoas entenderem. Então, quebre negócio, converse, ande, leia, e agora está mais fácil, né? Esse podcast vai assistir em qualquer horário. Então, qualquer coisa, você pode ver em qualquer horário também. É bacana isso, assim. Eu queria tinha 2 pensamentos aqui, mas eu vou seguir um. Ainda falando de liderança, e depois eu quero falar sobre empreendedorismo, que eu acho que você é uma pessoa muito empreendedora, né? Hoje nós temos modelos de políticos, assim, que vai de Margaret Thatcher, Ronald Reagan, né, que éramos direita, ortodoxo, e você tem, assim, Mandela e Obama, né, como líderes mais democráticos, né? Algum momento eu preciso ter força, eu preciso chegar e bater na mesa. Em algum momento, eu acho que talvez seja a sua grande característica é a empatia, se colocar no lugar do outro. Isso eu admiro muito num líder, né? Que horas é hora para bater na mesa e que horas é hora para olhar dentro do olho e chorar junto? A prioridade. A prioridade vai dizer o que você tem que exigir para tudo, é só aqui. Agora, mas a torneira da escola do vizinho, não, esquece a torneira da escola do vizinho, agora é o bisturi do médico do posto de saúde. Então é hora de bater na mesa, porque você tem lá várias secretarias, você tem todas elas têm problemas gigantescos, cada uma vai puxar pela sua, né, do negócio. O prefeito tem que estar lá para harmonizar. Eu vejo como um grande maestro. Um monte de instrumentos sendo tocados e alguém vai puxar para você. O violino quer sair melhor do que o outro, a Secretaria de Educação quer ser melhor do que isso. Não quer ser melhor, né? Mas quer ter suas prioridades acima das outras também. E é hora de esse gestor bater na... Não, agora vai essa aqui e todo mundo... Não, então tá bom, então vamos para lá. E é complexo, né? Novamente, porque a gente, né? Não é simples assim de... Agora todo mundo por aqui e vai... Não, tem resistência o tempo inteiro. Mas na minha visão é essa aí. É a prioridade vai determinar a energia a ser colocada naquele momento. Falar, olha, acabou a democracia, agora é isso aqui, ou não se faz mais nada. Perfeito. Eu gosto de pensar, por exemplo, você hoje como uma figura pública. A gente teve um podcast que eu fiz com o Rafael Veiga, que é atleta do Palmeiras, e eu perguntei bastante coisa em relação a essa possibilidade de você estar num palco, você estar numa vitrine, é normal estar nessa vitrine. E é aquilo que eu falei no início, a gente tem essa possibilidade tanto de seguir para um caminho seguro, que é fazer o que todo mundo faz, mas eu também posso ter a atitude e o comportamento de me diferenciar de outros. Ousadia, né? A ousadia, exatamente.
É como se a gente estivesse num pasto com um monte de vaca, todas as vacas são brancas. Aí do nada surge uma vaca roxa. É normal que a gente olhe para a vaca roxa. Talvez tenha pessoas que não gostem da vaca roxa. Mas o mínimo que acontece é que todo o processo atencional das pessoas, é normal, vai virar para a vaca roxa e vai falar assim, caraca, uma vaca roxa. Então, assim, dentro desse processo de ser figura pública, até que ponto você consegue gerenciar ser ousado, ser mais tradicional, entender como que é esse processo mesmo, assim? Até que ponto eu posso ser ousado, até que ponto eu posso ser mais conservador? Para mim, de maneira pessoal, eu vou resgatar 2021, né? E entra André Sampaio, né? Vendo depois de uma campanha pesada, quero mudar o mundo, né? Então, ao longo dos meus 38 anos de idade, entrei com o peito aberto com tudo. Já encarando cidade inteligente. Rapaz... Falar de cidade inteligente numa cidade onde está faltando boa parte de boas qualidades de internet ainda, né? Uhum. De processos digitais, aquilo que não tem nem acesso, o pessoal não sabe nem escrever direito no computador, etc. Que é mais ousado que isso? Isso me rendeu o prêmio de prefeito empreendedor esse ano aqui no Sebrae. Que legal. Olha que legal. Bacana. Mas internamente, novamente, é pregar no deserto. Você está vendo o negócio lá na frente perfeito, que existem as condições, só que não dá para eu falar de cidade inteligente que eu quero... não dá para eu falar e consertar a rede de lógica do município hoje. Para quê? Para que eu estou consertando a rede de lógica hoje? Porque eu quero ser inteligente. Aí eu crio um objetivo e começo a dividir as tarefas, né? No jargão, não no jargão, mas no imaginário popular, é complexo ainda fazer. Porque, no geral, ninguém explica. Sim, perfeito. Né? Vai fazendo. Cada um faz um negocinho, vai tocando. Vou colocar a internet na praça, de graça. E fica um negócio isolado, não é um contexto, né? Para tocar. E eu algumas vezes me falaram assim, André, faz o feijão com arroz, é mais fácil, você vai passar seu governo tranquilo. Eu falei assim, um dia assim, se for para fazer isso aí, eu não vim para cá. Mas se for para fazer o que todo mundo fez, não precisa de mim não, vou para outro lugar. Estava muito tranquilo onde eu estava. A ousadia no serviço público, tem vários prefeitos nossos aí fazendo coisas maravilhosas e sofrendo por causa da sua vaca roxa, como você colocou a tipologia agora. Perfeito. Tem uma coisa, né, que é o preço do empreendedorismo, que é o empreendedor. A gente acabou de ter semana passada um podcast com o Helk, né, não sei quantas semanas aí, que ele fala exatamente sobre a cabeça do empreendedor. Porque o empreendedor, ele vai lá e inaugura. A questão é quem vem atrás para executar. E muitas vezes eu desperdiço um talento como você, porque eu te acho uma pessoa de uma visão incrível. Obrigado. Dentro de um processo que é um processo mais lento, né? É um processo público. Então, não é as decisões que eu tomo que amanhã serão executadas. Eu tenho que saber jogar, que eu falo no sentido que existe vários interesses, tem uma câmara que está lá fiscalizando, tem todo articular isso, né? Sim. Mas eu acho que o empreendedor ele paga um preço muito grande quando chega numa gestão dessa. Vamos agora, eu quero falar sobre PNL, né? Boa. Trazer um pouquinho. André foi um aluno, fez o Advanced Practitioner, um Master, né? O que a PNL agregou na tua vida, assim? O que antes e depois? Antes de eu responder, ele falou que eu fiz o Advanced e o Master, né? Fui bom aluno? Excelente aluno. Aliás, um dos mais aplicados no sentido de técnicas. Há uma coisa em André que eu quero ressaltar aqui, que não tem ninguém babando ovo, e vocês sabem que eu sou pouco disso. Mas eu gosto muito de pessoas sensíveis, né, que têm empatia. E o André, ele tem duas coisas. Além de empatia, que é se colocar no lugar do outro, ele tem simpatia, que é aquilo que você admira, né? Uma pessoa simpática. Empatia é a sua capacidade de olhar a minha dor. Simpatia é eu que sinto ao ver essa pessoa, né? Então eu tenho uma tremenda simpatia por ele, né? Foi um excelente aluno. Legal. Faltou falar que ele é bonito, né? Mas não, pra aí você já corrige aí. exagero, aí já Aí a mentira gente aqui não fala mentira. Valores. Olha, eu tive no doutorado e lá eu conheci um pouquinho mais de outras temáticas e estava fazendo, né? Meu amigo Richelme aqui, a gente abraçou junto lá. Obrigado, Richelme e Sol. Nós abraçamos o PNL. E quando eu entro literalmente nesse mundo, entramos eu e Érica de cabeça, né? Foram 5 módulos onde nós nos entregamos muito, um a um. E o mais gostoso do PNL era estudar
com um grupo depois. Legal. Né? Imagina aquele monte de calouro aplicando técnica neles mesmos. Legal. Rapaz, era um negócio maravilhoso. Tá ali Marli, as meninas Sim. que ficavam com a gente estudando, o Juvenal, etc. Uma galera massa para estudar também, né? Era uma Vitão. turma especial. O Vitor teve aqui também, né? Teve. O Rei do Gado. O Rei do Gado. Então, foi realmente uma experiência de vida fazê-lo. Graças a Deus, eu tive a oportunidade de fazer o PNL, fazer o Master em PNL e depois enfrentar uma prefeitura. Porque a gente tem nossa fé, nossa experiência com Deus. Mas as técnicas usadas de maneira adequadas, né? E quando a gente começa a estudar o PNL de maneira profunda, você resgata valores que você aprendeu na história e aprendeu na Bíblia lá na base, né? Ou seja, quando você começa a bater uma coisa com a outra, vai na essência, né? O Hélio fala muito do campo, de que a farmácia, né, está no seu corpo. Então, como é que você bebe, como é que você come, como é que você dorme. São coisas, valores elementares lá atrás. Sim. Imagina você ir para um curso aprender a fazer isso? Por que a gente não ensina isso nas escolas, né? Sim. É uma ideia legal, ó. Rapaz, ó, Surgiu depois, uma ideia. acabando aqui, a gente troca uma ideia. Top, O que você acha? gostei. Toma um café. Mas, assim, foi de fato uma transformação de vida. Né? Ampliar o horizonte, poder ler o outro um pouquinho melhor do que o padrão tradicional. Talvez, se eu não tivesse, aí eu vou falar talvez, não é muito que eu gosto de usar, mas eu vou usar agora. Se eu não tivesse essa capacidade, essa capacitação, melhor dizendo assim, eu teria muitos mais erros e muitos mais atropelos, porque diariamente, se eu tenho uma notícia boa, eu tenho umas 100 fofocas. E são fofocas pesadas. Sim. Que se eu fosse reagir a cada uma delas, eu brinquei agora há pouco, né? Eu tinha feito uma bagunça em montanha. Sim. Porque cada grupo detesta o outro e você está no meio, né? Sim. Mas você não tem nada a ver com a briga dos grupos, você trabalha pelo todo, né? Então me deu essa capacidade de absorver, de ser tranquilo. Inclusive, é uma queixa, tá? De que eu sou muito tranquilo. Não é isso, meu colega? Que eu sou muito tranquilo, tá falando, pareço frio. Sim. Aí eu falei com a pessoa assim, olha, a minha frieza salvou muitas coisas aqui em montanha. Sim. Inclusive o seu cargo, falei com a pessoa um dia. Porque se eu fosse reagir da forma que vocês vêm para mim na hora, eu mandava você embora, o outro embora e sem dó, né? Mas eu vejo outras qualidades que me interessam, Sim. que ajudam o governo para tomar conta, né? Porque para além do meu governo, há uma cidade em troca. Sim. Né? Então, eu posso até estar ruim em algum campo, mas o meu povo está recebendo o serviço melhor, porque enquanto eu não tiver alguém para trocar, que seja eu mesmo, naquele serviço, eu continuo ofertando. Eu vou tirar um para colocar nada? Não funciona, né? Perfeito. Então, a PNL me deu essa Perfeito. capacidade. Legal. E você falava ali no início que, acho que a sua tese de doutorado, mestrado, Isso, doutorado. que veio um pouquinho de neurociência. Uhum. E eu também sou pós-graduado em neurociência, eu gosto legal. bastante da área. E a própria neurociência já traz pra gente há muito tempo a importância da gestão emocional em todos esses processos, né? Perfeito. Então, não só pro lado meu pessoal, mas também pro meu lado profissional, principalmente. Graças, vamos lá, Daniel Goleman que trouxe para nós lá em 2000, se não me engano, 11 ou 8, o livro, que ele veio do primeiro por aí, livro dele, isso né? aí. Quando ele traz lá essa percepção de inteligência emocional para fora do eu, né? Perfeito, exatamente. Entender que não, você não precisa deixar seus problemas lá em casa. Você só precisa trabalhá-los no trabalho, né? Você não é um papel tão dissociável Sim, assim. sim, Interessantíssimo. Legal, eu tive o privilégio de estudar com o Daniel na pós-graduação. Rapaz, eu tive uma palestra com ele também, eu fiquei babando. Eu tomei café com ele, cara. Sério, que legal. Goleman, café bom, hein? Então a gente só tem fera na mesa mesmo, não é possível. Então assim, eu queria trazer um pouco para esse lado de inteligência emocional. Como você consegue utilizar desse processo de inteligência emocional tendo essa responsabilidade gigante que a gente já falou aqui? O que ela te ajuda no dia a dia? Ser inteligente emocionalmente para tomar essas decisões no dia a dia? Tem um texto, Gabriel, que eu gosto muito, que ele é 1 Timóteo 2:7, 1:7, se não me engano. Deus não te deu espírito de covardia, mas de amor, fé, coragem e equilíbrio. Na verdade, de coragem para o poder, né? Amor, poder e equilíbrio. E o interessante é que ele coloca equilíbrio, né, como uma palavra, como se fosse um substantivo próprio também, como amor e poder. Ele não fala equilíbrio entre os dois. Repara o texto, né? Ele coloca equilíbrio como se fosse um outro agente próprio do contexto ali dentro. E ele, para mim, é um texto que me dá muita base. Legal. E fala em inteligência emocional como um todo. Porque para você gerir para qualquer situação na sua vida, né, e numa empresa, o equilíbrio ele é fundamental. É a hora de você usar somente o poder,
é hora de você usar somente o amor, é hora de você usar o equilíbrio. E aí eu vou colocar o equilíbrio como, novamente como um atributo à parte. Não é nem amor e não é nem poder, é o equilíbrio. Que equilíbrio é esse? Aí a gestão emocional começa a moldar homens que têm, mulheres também, que têm condições de pegar todo esse conjunto e começar a aprender a harmonizá-los, né? Inteligência emocional sempre foi, tá aí o dito da palavra lá, né, nos escritos, e daqui para frente ainda, hoje eu vi uma matéria da CNN que, né, os distúrbios emocionais, por exemplo, tem jovens mesmo que estão já falando, ó, se for para voltar a trabalhar no escritório, eu estou abandonando o emprego. Então, olha só que loucura, né? Aonde nossos jovens fariam isso há anos atrás? Muda totalmente. Então, a inteligência emocional é crucial. E eu uso ali nessa linha. Legal. A PNL de terceira geração, ela usa mais ou menos essa expressão que você está dizendo, né? Que o líder tem que ter força, amor e humor. Que legal. Né? E a diz o seguinte, se você só tem força e não tem amor e humor, você é um tirano. Você se faz pela força e pela ditadura. Se você só tem amor e não tem força e humor, você é frágil, porque você acaba fragilizado com muito amor, né? E se você tem só humor e não tem força e amor, você é um irresponsável, você brinca com as coisas, né? Então, a liderança se faz assim com força, a hora de tomar decisões e assumir a responsabilidade, se faz com amor, porque eu governo um povo, né? E faz com leveza, né? E eu queria levar a leveza para tua casa, assim. Como é que é ter uma filha, uma esposa no meio de tanta agenda? Como é que você consegue conciliar isso? Com muitas reclamações. Laurinha e Érica reclamam muito, né? Laurinha, então, fala, papai, né? Você vai viajar de novo, né? Hoje eu saí, era 4 horas da manhã, ela falou assim, papai, mas tá de noite ainda. Falei, papai precisa ir, tem agenda lá, né, pra gente cumprir. Talvez, e nem talvez não, deve ser um dos maiores desafios dos gestores, sejam eles homens ou mulheres, que têm famílias e têm que conciliar. Porque realmente a demanda de agenda, a demanda de busca pelo gestor é muito grande. Buscar esse equilíbrio com a família requer ainda mais compreensão deles do que da minha, para você ter ideia, abrindo meu coraçãozinho aqui para minha família, né? Porque às vezes está tudo planejado para eu fazer um jantar, para eu estar com eles, e surge alguma coisa que infelizmente eu tenho que mudar o rumo, e não foi nenhuma, várias vezes acontece isso. E aí a consideração e a compreensão deles, no caso de Érica e de Laura hoje, é fundamental. Ela é crucial. Ainda bem que essa esposa fez PNL também, né? Porque senão a coisa fez master também. A coisa teria já desgringolado, né? Verdade. Legal. Show de bola. Então, a gente já falou e eu já questionei, já tentei ser um pouquinho polêmico, mas você não deixou O André minha polêmica. o André é tão Tão flexível que ele quebra a gente no meio. Você vai pra cima do André, ele faz só assim, você passa direto. Aí você vem... Matrix. Quem segura um homem desse? Liso, igual liso. bago saboado. Mas assim, vou tentar trazer isso um pouquinho assim de novo, mas reforçando a pergunta que eu fiz de uma forma diferente. Perguntei em relação a como viver em um ambiente que traz facilidades. E para que você consiga viver nesse ambiente, você precisa ter pilares muito fortes em relação a valores. Muito fortes. E aí aqui a gente já sai de força, de humor, que era o que meu pai estava falando, e vem mais uma ideia de força mesmo, assim, de cara, isso aqui eu não abro mão. E hoje, se a gente for parar para pensar, o que você não abre mão dentro do seu governo? De cara, de bate-pronto? Bate-pronto. Meu povo. Quem viu e quem viu a minha eleição sabe que foi o povo que foi para a rua mesmo defendê-la. Tinha uma expressão que estava na camisa que era mulambada. Né? Foi um adjetivo é bondade minha, né? Que colocaram no meu povo. Meu povo assumiu aquilo. Nós somos isso mesmo, se for para ser chamado assim, mas é nós que queremos. E teve uma passeata nos finalmente ali no sábado, que foi um negócio maravilhoso. E o que mais se me arrependo de não poder ter ido, porque eu estava impedido legalmente de participar. Tinha uma força, tinha uma decisão judicial que eu não poderia participar daquela passeata, porque não podia fazer passeata por causa da Covid, né? Mas o povo foi para a rua. A contragosto, a recomendação de não fazer, eles não quiseram nem saber. Então, essa é uma ação que eu não negocio. Tá? Então,
a você e sei lá quem, né? Eu falo isso direto com os meus professores, pra você ter ideia. Quer ganhar o coração do prefeito, faça pelas crianças. Né? Então, a você também, né? Quer fazer o município crescer, faça a favor do povo. Porque depois que meu povo estiver liberto de fato, não parar de receber esmolas, saber o valor que de fato que ele tem, ninguém mais segura a nossa cidade. Porque pensa num povo maravilhoso. Sou natural de Montanha, nasci e criei em Montanha. Eu vendia salgado aos 7 anos na rua, lá em Montanha, Gabriel. Então, assim, eu tenho uma história de base mesmo com a minha cidade. Estudei nas escolas públicas da minha cidade. Frequentei, né, os locais mais simples do nosso município. Eu trabalhei na Excelsa e eu rodava todas as ruas de Montanha e Distrito. Conheço um por um, né? Então, hoje, estando prefeito, eu consigo saber que uma ação minha, quando hoje eu priorizo o bairro Lagedo, por exemplo, para tirar aquelas 60 famílias dali, levar para um lugar mais confortável, e aí tem um processo negocial com eles incrível, Wellington, você ia adorar saber da história, por eles e para eles. E eu vou falar para vocês agora, eu tenho que botar para eles editar. Quando a gente fez a decisão de fazer as casas do Lagedo, e eu negociei com eles qual casa seria, como é que seria a casa, porque eu tinha uma expectativa desse tamanho, né, ao meu olhar. Sim. Né, quando eles vieram, não quero isso, eu quero algo mais simples, eu quero só isso aqui. E eu trouxe porque eles queriam, levei um pouquinho, né? Sim, porque eu sei que eles podem ter mais, merecem muito mais do que. Então, se é para eles, isso eu não negocio. Todas as propostas minhas, todos os projetos meus têm visão diretamente nele. Isso eu não negocio de forma alguma. Uau. Rapaz, você conseguiu mexer comigo aqui, hein? Essa habilidade, né, dessa percepção. Quando você pensa agora para frente, você tem aí 1 ano e meio, mais ou menos. Existe alguma coisa específica, assim, que ainda é um grande desafio para você? Porque a gente fala muito de construção de objetivo e metas, sendo que na política é diferente do que é na vida pessoal. Então lá depende de mim, né? Aqui depende de um conjunto de coisas. Mas se nada te impedisse, eu sei que existem muitos impedimentos, muitos sambalates por aí, mas o que você ainda quer fazer? Eu quero dar à Montanha, vou dividir em 2 etapas aqui. A primeira, enquanto organização, enquanto município, dar ela a devida organização para viver daqui para frente como ela deve viver, sem depender de ninguém. O prefeito hoje quer, amanhã não quer, não. Ela tem que ter sua estrutura, que ela pensa, age, com um corpo qualificado, bem remunerado, para ela andar. Essa base aí eu garanto o município saudável pro resto da vida dela. Sim. Isso eu quero fazer até o final. Tenho parceiros para isso, tocando e a gente fazendo. 2 são algumas obras que são desejadas pelo meu município. Uma delas, por exemplo, é a urbanização da barragem, porque nós temos a barragem Mucurici, que virou um balneário. Olha que interessante, coisa louca, né? Ao longo de 25 anos, Mucurici fez a barragem e estruturando um balneário. Gabriel, agora a oposição e alguns querem que eu faça a barragem, a mesma estrutura em menos de 1 ano. Né? Então, é lógico que não vai dar para fazer. Mas nós vamos fazer a barragem, a urbanização dela para o meu povo entregar. Por quê? Porque o meu povo ali, alguns não têm condição de sair de Montanha mesmo. Só que eu não vou fazer grama e uma casinha de madeira para eles. Não. Eu falei agora há pouco, não abro mão do melhor para eles. Eu vou colocar o que é o melhor de estrutura de urbanização de mobiliário urbano para eles, a melhor estrutura de lanchonete, para que eles sintam, poxa, eu estou aqui, mas eu estou em Montanha como se fosse, sei lá, um quiosque aqui de Jardim Camburi. Entendeu? O melhor do melhor para ele. Isso eu falei isso no show do Alemão do Forró no último sábado, lá em Montanha. Que showzaço, hein? Ó, 18 mil pessoas. Meu chegado. De Linhares, né? Vocês cantaram juntos, eu sei, tô sabendo. Showzaço. E eu de frente com aquela multidão, você falou agora há pouco de vitrine, né? E de frente com as pessoas. Eu acho que o Alemão estava ali satisfeito, que viu um público, não tinha lugar de você andar diante, né? E eu falei para eles assim, eu não aceito nada do que o melhor para o meu povo. Isso eu falei, tá gravado lá, né? Então não há incongruência na minha fala da equipe que eu falei lá também. Perfeito. Eu gostei muito quando você falou assim de um dia na casa dos seus pais, você chegou lá e falou que, beleza, você é prefeito. E ao meu ver é uma decisão muito grande, que é um sonho muito grande, mas vem responsabilidades muito grandes. E aí dentro tem que ter alguma coisa que deve ter instalado na sua cabeça no sentido de, cara, é possível fazer isso. A gente nunca toma uma decisão tão grande na nossa vida se a gente não entende que a gente é capaz de fazer ela.
nenhuma decisão na nossa vida é tomada sem a gente ter a consciência de que a gente tem competência para realizar ela. Então, ela surgiu nesse momento que você tomou essa decisão. Hoje, pensando nos seus feitos, pensando no futuro, se você for sonhar um pouquinho para frente, o que o André tem como mais um sonho ousado, assim? O primeiro foi ser prefeito. Me fala mais um sonho ousado que você tem. Eu vou voltar para a educação de novo, né? Eu tenho meu sonho, aí é sonho, né? Não vou conseguir atingir, infelizmente, mas é ter 100% da minha oferta de serviço público de educação em tempo integral. 100%. Ousado isso, hein? Porque aí alguns dizem, mas se o pai não querer, eu falo assim, quando ele souber da proposta, que o filho vai entender na escola, ele vai desejar, não vai nem querer, não. Vai pedir. Os vizinhos vão querer vir para cá. Porque é para tirar a criança, né, algumas delas daquele ambiente que não é tão salutar, não é saudável para ela, e colocar num ambiente que ele é pensado para a criança. Por exemplo, nós iniciamos um projeto agora, o Hélio e Gabriel, de uma escola que ela é preparada e estruturalmente só para a alfabetização. Então, é o nosso núcleo, né, de educação, núcleo especializado em alfabetização. Qual a intenção ali? Alunos do 1º ao 3º ano, a escola vai ter só essa série, esses anos de aluno, e os profissionais que estarão ali são treinados, selecionados para alfabetizar. Para eu garantir que a idade certa do meu aluno seja contribuída, que ele aprenda de fato, e aprenda mesmo. Ali eu já separo, professor de linguagens, professor de matemática, raciocínio lógico, né? Tem aula de inglês, inclusive esse final do ano vai ter. Alunos vão apresentar lá no nosso Natal, vão cantar em inglês. Eu já tenho alunos hoje já assim. Então, quando falo de educação, aí você mexe comigo mesmo. Não há autolegado, não há autolegado. Se qualquer gestor público quer de fato deixar legado, é educação. Porque você, ao passo de 5, 10, 15 anos, você muda saúde, você muda envolvimento com droga, você muda o que você quiser mudar. Porque educação é valor, não é só tecnicismo, né? Não é só ensinar ciência 2 mais 2. Perdão, é valor mesmo. E aí você coloca valor colocando inteligência emocional no conteúdo. Inteligência emocional de maneira adequada, visando não uma caixinha de ferramentas para mas adequado mesmo, né? Inteligência emocional, inteligência financeira, robótica, empreendedorismo, são conteúdos que têm que estar na grade. A gente começa a colocá-los agora, devagarzinho, nesse primeiro teste, que é essa escola especializada em alfabetização. Eu falo o seguinte, se o município fizer muito bem feito, a alfabetização, o restante ele pode querer até vacilar um pouquinho, mas o aluno já tem vontade própria, ele já é autônomo, sabe ler, sabe escrever, compreende, ele busca... Minha filha faz isso, com 6 aninhos. Ela pega o celular e ela escolhe o que ela quer ver. Ela aprende a ler, Wellington, deliberadamente para entender alguma coisa. Perfeito. Então, assim, se ela tem essa motivação, é dar para ela. Perfeito. Não sei se você vai querer responder, mas se não for, tudo bem. O que te convenceria a ficar e o que te faria sair? Né? Quando você colocar isso na balança, porque dizem que a política é uma cachaça, né? E eu acredito muito que 4 anos é muito pouco também. Mas o que te faria ficar, né? E aguentar tanta pancada como você aguenta? E o que te faria ir embora? O que me faz ficar é os projetos maravilhosos que a gente tem para desenvolver, um atrás do outro, coisas gigantescas, né? E o que me faria sair seria se o povo nas urnas falar que não me quer. Só isso. Show de bola. Show Show de bola. Aqui, a gente faz com algumas pessoas e eu queria fazer contigo. Isso, é legal, bate-bolinha, né? Pinga-fogo que a gente faz ali no final, que a gente traz um pouquinho do André também como... André é pessoa, como né? pessoa. São perguntas mais individuais. Agora não somente o prefeito, mas Sim. o indivíduo, a pessoa, André. E são perguntas simples, do seu dia a dia, do seu cotidiano. É bate-bola. Pergunto, responde. Fechou. Fechou? Livro que mudou sua vida. Bíblia. Você tem que ir para uma ilha deserta e você pode levar uma pessoa e um objeto. Ixi, Maria, essas coisas é coisa de pegadinha já. Fala pra mim. Levaria Érica e sal. No objeto não, mas eu preciso de sal lá, né? Ok, Sim. ok. Último livro que você leu? Força do Hábito.
último documentário ou filme que você viu e gostou. Pode ser Divertidamente. Divertidamente. Muito bom. Bom Muito livro. bom. Bom livro. Se você pudesse escolher uma música, uma trilha sonora pra sua vida. Tá chorando porque a voz de César Menotti e Fabiano. Aí é bom, hein? Aí é bom, hein? Esse, Aí dá vontade de chorar. esse hino, apesar do nome, né, da frase, ele tem uma história muito gostosa. Legal. Gostosa. Referência profissional. Líder político, eu gosto muito. Eu vou usar 2 aqui. Eu vou usar Obama como líder que eu gosto muito de vê-lo, de suas ações. E no nosso estado, um líder que eu gosto muito da sua forma de agir, que tem uma temperança legal, é Casa Grande. Para mim é um ícone também. E essa eu acho que é a mais legal, que a gente gosta dela. É que se você pudesse subir no maior monte do mundo, a maior montanha do planeta, com um microfone que traduzisse a sua mensagem para todas as línguas, e todo mundo pudesse te ouvir, o que você traria como uma mensagem, uma frase, um lema? Efetivamente, Deus está vivo. Muito vivo. Ele te ama muito. É isso que me sustenta o tempo inteiro. Finalizando então esse podcast com essa figura ilustre, pública, agradecer a André por ter separado um tempo dentro da agenda dele para estar conosco. E eu espero, André, que histórias como a sua inspire jovens a acreditar que o mundo político tem espaço para caráter, para competência. Né? Eu espero muito mesmo que são pessoas como você que devem ser olhadas assim como referência. Gratidão por ter vindo. Obrigado. Grande abraço àquele povo lá. Nós comemos carne de montanha lá da Manuvíria, que veio domingo, né? Foi a cidade da amizade, assim. Gosto muito desse povo. Estamos chegando aí em Montanha bem breve. Beleza. André, Um abraço, Gabriel. Obrigado. obrigado mesmo. E Obrigado. vamos Até a conversando, próxima. né? Até a próxima. Vamos conversando. Os projetos são grandes. E vamos comer carne de sol com pirão de leite montanha, receita tradicional nossa, hein? Isso. Obrigado, gente. Boa.